Bem, gente, vamos aqui com mais uma aula de revisão, certo? Onde a gente vai ver assim, por alto, tudo que a gente viu da primeira aula, né, de eletrônica de potência até o momento. Então, a gente vai fazer uma revisãozinha do que foi visto até agora. Então, a nossa ementa, né, a ementa da nossa disciplina, é composta pelos os itens aqui abaixo, né, que são o estudo dos semicondutores de potência e o estudo dos circuitos de eletrônica de potência. Então, esses circuitos de eletrônica de potência são conhecidos como, no caso aqui, os conversores, né, que é o conversor do tipo CA para CC, que também pode ser chamado de retificador. Então, ele transforma uma corrente alternada ou uma tensão alternada para corrente contínua. Então, temos também os conversores CC para CC, né, que ele faz só aumentar ou diminuir o valor da tensão contínua. Os conversores CC para CA, que também são conhecidos como os inversores. E, por fim, que foi a última aula, os conversores CA para CA, ou também conhecidos como controladores CA. Então, a gente tem essa imagem aqui embaixo mostrando, né, as transformações aí que foi o que a gente estudou durante essas últimas aulas. Então, antes da gente começar o estudo sobre as chaves semicondutoras, né, ver quais são as chaves semicondutoras que são usadas nesse tipo de circuito de eletrônica de potência, e a gente saber também um pouquinho sobre, né, o que é eletrônica de potência, né. Então, gente, nada mais é do que o tratamento das aplicações de dispositivos semicondutores de potência, né, como as chaves semicondutoras. Então, basicamente, né, vai se tratar dessas aplicações dessas chaves. Em que momento eles vão ser usados? Na conversão e no controle de energia elétrica, né, em níveis tanto altos como médios e baixos de potência. E eles vão apresentar aplicações em sistemas eletrônicos diversos, como a gente viu durante o curso, incluindo principalmente equipamentos de informática, multimídia, comunicações, nas baixas potências e sistemas industriais, e também sem falar também que nas altas potências. Então, essa conversão é normalmente de CA para CC ou vice-versa, enquanto os parâmetros controlados são, então, o que é que vai ser controlado nesses conversores? A gente tem o controle da tensão, corrente e frequência. Então, portanto, a eletrônica de potência ela pode ser considerada uma tecnologia interdisciplinar que vai envolver os três campos básicos: potência, eletrônica e controle. Então, as chaves semicondutoras que a gente mais utiliza para esses tipos de conversores vão ser essas chaves aqui que a gente estudou durante, algumas a gente chegou a ver na sala de aula e outras a gente viu durante essas aulas que ocorreram agora online, né? Então, gente, as chaves de semicondutores de potência são os elementos mais importantes no circuito de eletrônica de potência. E os principais tipos de dispositivos usados como chaves vão ser esses aqui abaixo, né? Então, a gente estudou sobre os diodos, vimos também um pouco sobre os transistores, que também são chamados de TBJs, e vimos também um pouco sobre o SCR, né? A gente não chegou a falar muito sobre o MOSFET nem o GBT, mas a gente falou sobre os diodos, os TBJs e o SCRs, que são os mais utilizados, certo? E vimos também a importância da gente ficar atento a alguns valores, né? Que a gente chegou a fazer até uma atividade na sala de aula. Alguns parâmetros importantes desse tipo de chaves, que são a tensão reversa que ele suporta, a sua temperatura de trabalho, a sua corrente de pico, né, para a gente não ultrapassar esses valores quando a gente estiver montando alguns circuitos de alguns conversores, certo? Então, porque se a gente não ficar atento a esses valores que a gente estudou, nós vimos que esses valores estão anexados nos datasheets dos componentes, nós podemos acabar aqui danificando alguns componentes eletrônicos desses. Então, a gente viu a importância de ficar atento a alguns dados desses semicondutores
para que a gente não, quando estiver fazendo uma prática, não danificá-los, certo? Então, essa imagem que eu trago para vocês é a imagem de algumas chaves semicondutoras, né? Aquelas que são geralmente mais utilizadas nos conversores. Então, a gente tem aqui o primeiro diodo, né? Que a gente estudou na sala, vimos, e algum de vocês já chegaram até a ver também em outra disciplina com mais detalhe. Vimos aqui também o SCR, né? Que ele é muito parecido com o diodo, porém ele tem mais um terminalzinho, que a gente chama de gatilho, né? Por isso que a gente diz que ele é um semicondutor controlado, ele vai ser controlado por esse gatilho. O triac, que parece dois diodos, né, opostos, e também ele tem um gatilhozinho. O GTO a gente não chegou a ver, né? Ele não tem tanta importância no momento. O transistor, que a gente viu com detalhes, né? Que tem esse modelo aqui. O MOSFET e o IGBT. E também a gente não chegou a estudar com detalhes, mas o que é importante para a gente hoje no momento seria o estudo, entender o diodo, o SCR e o TPJ, né, que é o transistor bipolar. Bem, então as aplicações das chaves semicondutoras são inúmeras, né? Então esses dispositivos como o SCR, o TRIAC, o GBT, eles são usados como elementos de chaveamento e controle de fornecimento de energia de máquinas e motores elétricos. Então, dentre as aplicações cotidianas mais comuns que a gente pode destacar, ela está relacionada com a questão dos equipamentos de informática, como fonte de alimentação chaveada, o estabilizador e o no-break. Eles também utilizam como elementos principais, como dispositivos semicontroladores chaveados, eles utilizam o MOSFET, o GBT e os TDJs. Também a gente citou algumas aplicações para retificadores industriais, como para máquinas de soldar SCC. Na distribuição de energia elétrica, esse uso desses dispositivos já está se mostrando também muito promissor, porque com a criação dos componentes e sistemas de gerenciamento cada vez mais sofisticados, as perdas de energia diminuem e há maior possibilidade de controle dos elementos envolvidos. Então, isso ocorre pois o uso desses dispositivos permitem a leitura em termo real de condição de trabalho do sistema, além de facilitar intervenções em casos emergenciais, devido à possibilidade de atuação rápida no modo de operação desse tipo de chave. Então, hoje em dia, esse chaveamento está sendo muito utilizado também na área da distribuição de energia elétrica. Vejam que a imagem, né, que eu estou trazendo aqui para vocês nos permite ver que existem várias aplicações para essas chaves semicondutoras. Onde vai ser utilizada, isso vai depender da frequência de operação e também da sua capacidade de, no calor aqui como está enviada, a potência, certo? Então, para potências muito altas, né, no caso aqui de até 10 mega, aí a gente usa um tipo de chave aqui que geralmente vão ser os tiristores, certo? Quando você utiliza uma potência mais baixa, o ideal é que se utilize o TRIAC, como a gente vê aqui nesse gráfico. Mas, a partir do momento que você mudar a frequência de operação e também a sua capacidade de enviar, você vai ter também, né, outras chaves que podem ser aplicadas nesses vários exemplos que eu trago aqui. Então, depende, né, da frequência de operação e da potência que você vai estar utilizando. Então, de acordo com esses valores, você vai escolher a chave melhor que será aplicada na sua conversão. O primeiro conversor que a gente estudou, né, foi o conversor do tipo CA para CC, que também é conhecido como retificador. E nós vimos que existe dois tipos de retificadores. A gente viu que ele tem aquele que é não controlado e os controlados, né? O não controlado, ele vai converter uma tensão monofásica ou trifásica, nós vimos dois tipos, em uma tensão CC, e a gente viu que eles são utilizados como chaves, né, para esse tipo de retificador, foram usados os diodos, né? Então, essa primeira imagem que temos aqui, eu trago um exemplo de uma ponte retificadora, né, de onda completa, onde são utilizados aí 4 diodos,
ok? Então, ele é do tipo retificador não controlado. Já a imagem do lado, nós estou trazendo um exemplo de um retificador controlado, certo? Então, esse tipo de retificador, ele também vai converter uma tensão monofásica ou trifásica em uma tensão variável, e vamos usar como chaves, nesse caso, o SCR, certo? Então, diferente do não controlado, que usa os diodos, nós vimos que esse tipo de retificador, ele está usando agora o SCR. O que vai mudar aqui agora, né, é que essa chave SCR, ela é controlada por um terminal aqui, que a gente chama de G, que é o gatilho. Então, esse tipo de dispositivo, ele é muito parecido com o diodo, porém a diferença dele é que agora ele passa a ter um controle, que é a partir desse gatilho aqui. Então, a diferença básica entre um e outro é essa. O segundo tipo de conversor foi o conversor de CC para CC. Ele também é conhecido como choper. E ele vai converter uma tensão CC fixa em outra tensão CC variável. Ou seja, ele vai estar aumentando ou diminuindo o valor da tensão CC, né, que você deseja. O funcionamento básico dele eu trago nessa imagem, nessa primeira imagem, onde eu tenho aqui uma tensão inicial, uma tensão VI, e eu quero pegar ou diminuir ou estar aumentando esse valor de tensão, né? Então, eu vou ter uma tensão V0 na saída, né? Então, o funcionamento básico é esse, onde a gente vai ter um circuito, né? E onde, nesse circuito, a gente vai ter que ter uma chave, e essa chave, né, que ela vai estar toda hora chaveando, é que vai dar esse sinal na saída, seja ele menor ou menor do que a tensão da entrada. Nós vimos que existe dois tipos de conversor de CC e CC, que é o step down, que ele vai ser o abaixador, onde ele vai pegar a tensão da entrada e vai estar abaixando. E temos outro tipo, que é o step up, que a gente disse que é o elevador, que ele vai pegar a tensão da entrada e vai estar elevando. Então, o circuito dele, né, o do abaixador é esse primeiro, e o circuito do elevador é basicamente esse segundo aqui. Então, o terceiro conversor que a gente estudou foi o do CC para CA, ou também mais conhecido como os inversores, né? É um conversor hoje muito utilizado, principalmente na área de sistema fotovoltaico, né? Então, todo sistema fotovoltaico você vai ter que estar colocando nele um inversor, né? Então, é muito importante. Então esse conversor, nada mais é do que ele vai pegar uma tensão CC fixa, e ele vai estar transformando essa tensão em uma tensão monofásica ou trifásica no forma CA, né, alternada. Então aqui eu trago uma imagem, onde a gente tem, inicialmente aqui a primeira imagem é um conversor monofásico, onde ele usa duas chaves semicondutoras, né, e dois diodos. E traz também essa outra imagem que é do conversor trifásico, né, onde ele é mais complexo. Ele agora traz aqui 6 chaves semicondutoras aqui, e além deles também mais 6 diodos. Então, o conversor, gente, CC para CA é basicamente isso. É você pegar um sinal contínuo, como nessa imagem que eu tenho aqui embaixo, né, um gráfico com sinal contínuo, e está transformando esse sinal agora num sinal alternado, como a gente mostra aqui nos gráficos abaixo. E por fim, o último conversor que estudamos foi o conversor CA-CA, também conhecido como controlador CA, né? Nós vimos que ele tem bastante importância também em algumas aplicações, principalmente na parte de acionamento de um motor de indução. Então, esse tipo de conversor, ele vai converter tensão e frequência CA fixa em uma tensão e frequência CA variável, ou seja, ele vai estar aumentando o valor da tensão, ele vai estar mudando ou a forma da onda do sinal, ou a frequência, ou até mesmo a amplitude. As chaves semicondutoras, geralmente empregadas em potências elevadas, vão ser os SCRs, onde eles vão estar de forma associados de forma antiparalela, como a gente vê nas imagens abaixo. Existem dois tipos de controle que são empregados, né, que a gente diz que foi o controle liga-desliga e também o controle de fase, né? E aí o controle de liga-desliga é muito utilizado na questão de controle de temperatura, controle de luminosidade, enquanto esse outro tipo de controle, que é o controle de fase, é muito usado no controle, principalmente no exemplo que eu dei,
que é no acionamento de um motor de indução. Nessa imagem aqui embaixo, eu trago os dois exemplos de conversores, o monofásico e o trifásico. Então, gente, uma aplicação, já falei anteriormente e volto a falar, muito importante da aplicação desse tipo de conversor no caso da aplicação em motores de indução, né, na parte do acionamento. Por quê? Porque esse tipo de motor, né, ele precisa ter esse tipo de controle da sua corrente inicial, a corrente de partida. Porque muitas vezes, quando a gente tem um acionamento direto desse tipo de máquina, no início a gente tem uma corrente de pico muito alta, né? E ela chega a ser um pouco até mais alta do que a sua corrente nominal. E isso pode provocar uma danificação ao motor, né, e ao sistema em sua volta. Então, por isso, é utilizado um equipamento chamado de soft start, né, que ele é composto por um conversor do tipo CACA. Então, a imagem aqui que eu trago, já trouxe na última aula, estou trazendo novamente. Nós temos aqui a corrente de partida, a corrente quando a gente tem uma partida direta, ela é muito elevada. E quando você aplica o conversor na entrada, né, como aí nessa figura, nós vemos que ele tem uma amenizada nessa corrente inicial e aí acaba que protegendo o motor. E essa figura aqui nos traz como é a composição. Então a gente tem a fonte trifásica. Antes de chegar no motor, esse sinal passa por esse conversor, né, que é o conversor CACA, o controlado CA. E além disso, esses transistores, esses SRs aqui também, ele tem um sistema de controle externo, né, controle e disparo. Então o funcionamento é esse e a sua aplicação basicamente é essa. Por fim, chegamos ao final da nossa aula de revisão, certo? E onde a gente viu novamente um pouco sobre qual é o objetivo do uso das chaves semicondutoras. Vimos novamente os tipos de conversores que existem, né, que a gente estudou durante o curso. E, por fim, eu sugeri a vocês a estarem resolvendo as questões que estão no módulo. São questões, gente, abertas, né? Não tem conta, não tem nada de forma, nada desse tipo. São perguntas que vocês podem achar a resposta até no próprio módulo ou então pesquisar na internet. Então, sugiro que vocês respondam, né? Deixem aí guardadinho junto com as outras atividades que a gente já tem. Quando a gente voltar, e aí eu vou pegar esse material com vocês e vou estar juntando junto com os outros para fazer parte de uma das notas, né, avaliativas da gente, certo? Então, não deixem de fazer, são questões simples, né? E qualquer dúvida também vocês podem estar entrando em contato comigo, ok? Bons estudos aí para vocês.